Alô você, meu querido aluno! Muito bom estar com vocês novamente nesse nosso curso de Bioquímica. Estamos caminhando passos largos para o fechamento desse curso a respeito da relação da química dos seres vivos com o modus operandi, com o funcionamento, com a fisiologia dos nossos organismos. E na aula de hoje tenho algo muito especial preparado para vocês. Nós vamos falar sobre proteínas. E quando eu olho para os animais, eu vejo, tirando a água do seu corpo, os compostos mais abundantes são essas proteínas. A aula de hoje será dividida em dois momentos. Um primeiro momento, nós vamos falar das características gerais dessas proteínas. E num segundo momento, nós vamos abordar as principais funções desses componentes em nosso organismo. Por isso, galera, eu chamo vocês. Vamos aí, vamos direto ao ponto. Então, como eu já falei, nessa primeira parte, vamos abordar as características gerais, vamos falar das suas unidades formadoras, que são os aminoácidos, vamos falar das ligações peptídicas e também vamos contemplar a classificação de uma proteína. Preparados? Caderno na mão, montanha no coração, vamos juntos! Começando então nossa primeira fala, o nosso primeiro pensamento é tentar entender de onde veio a palavra proteína. A palavra proteína ela é extraída lá do grego e significa proteicos. Na tradução, algo que é em primeiro lugar, algo que é fundamental. Então, proteico significa primeiro ou fundamental. Por que será que tiveram essa ideia, esse conceito? Pelo seguinte, galera, é a molécula orgânica mais abundante no animal. É a primeira molécula orgânica em quantidade no seu corpo, no corpo de um elefante, no corpo de uma girafa, no corpo de qualquer animal que seja, a proteína é a molécula orgânica mais abundante. Então ela vem em primeiro lugar. E ainda, pessoal, nós temos que entender que, sendo ela as fundamentais do nosso organismo, nós temos a necessidade de consumi-la em grande quantidade. Por quê? Porque nós metabolizamos ela. O que é metabolizamos? Fazemos reações químicas. Vocês vão perceber nessa aula que ela vai estar presente num monte de atividade metabólica, com várias e várias funções. Então, pergunto para vocês, quais são as grandes fontes nutricionais proteicas? Ou seja, que tipo de alimento que eu tenho que obter, tenho que ingerir para ser fonte proteica? Então, carne, tá? Carne é rico em proteína. Ovo, a clara do ovo, a albumina, é rica em proteína, tá? Algumas sementes também são ricas em proteína. Aí o aluno pergunta para mim, professor, e quem é vegano ou não se alimenta de carne, né? Como que faz? Por isso que é muito importante procurar um nutricionista, para ele poder compor aí dentro do seu perfil alimentar e suprir a sua carência nutricional de proteína, ok? Então, proteína eu vou conseguir principalmente na alimentação, na nutrição, através de carne, ovo e algumas sementes. Bom, visto isso, vamos entender a definição desse conceito proteico. Primeiro, são moléculas orgânicas. O que são moléculas orgânicas, galera? É aquele famoso CHON da vida. O CHON é a abreviação de carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Vamos melhorar essa ordem aí. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio
forma o chão da vida, né? E quando nós temos esses elementos químicos unidos, eles são produzidos, ou seja, eles são sintetizados a partir da união dos aminoácidos. Palavra extremamente importante. Por quê, galera? Vamos rever algumas coisinhas das aulas anteriores. Para formar carboidrato é um polímero. O que é um polímero? Meros, parte, poli, vários. Um polímero é formado pela união de muitos monômeros. Monômero é a menor parte estrutural. Então, um monômero de carboidrato são os chamados monossacarídeos. Quando você vai juntando os monossacarídeos, você forma o carboidrato, que é um polímero. Quando você junta ácidos graxos e glicerol, que você viu nas aulas de lipídio, a união dos ácidos graxos e gliceróis, que são monômeros, vai formar um polímero chamado lipídio. E hoje nós vamos entender que o aminoácido é uma molécula química, tem carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio em sua fórmula, e que a união de vários aminoácidos irá formar um polímero chamado proteína. Então, para entender, fechar essa parte, os aminoácidos unidos vão formar uma proteína que terá uma determinada função no seu organismo, ok? Então, uma vez visto que o aminoácido é a essência, é o fundamento das proteínas, vamos procurar entender os aminoácidos. E aí sempre o aluno fala, professor, eu preciso guardar fórmulas químicas das moléculas orgânicas? Normalmente, pessoal, para não te pressionar demais, eu peço para vocês guardarem a fórmula química da glicose, que é batidaço, né? C6H12O6. E vou pedir para vocês guardarem também a fórmula química dos aminoácidos. Todo o restante não precisa, pelo menos para a biologia, ficar guardando fórmula química. Porque os exercícios de vestibulares trabalham bastante com essa molécula que você está vendo aí. Essa molécula é um aminoácido. Como eu te falei, ela é formada por elementos químicos como o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, o chão da vida. Mas por que será que elas receberam o nome de aminoácidos? Galera, os aminoácidos, ele recebe esse nome porque ele tem um radical, tá? Um radical chamado amina, que é o verdinho, é o radical que possui nitrogênio, amina, e o azulzinho é o radical ácido, o famoso ácido carboxílico, tá? Então, todo aminoácido é igual no radical amina e igual no radical ácido. Ah, então quer dizer que todos os aminoácidos são iguais? Não. Já vou te dar spoiler do que vem pela frente. Existem 20 tipos diferentes de aminoácido. E aonde está essa diferença, professor? Nessa letra R. R não é nenhum elemento químico. R significa radical. Então, vão encaixar 20 estruturas diferentes aqui, formando todos os 20 tipos diferentes de aminoácidos. Novamente, deixar muito claro, não pode esquecer. O radical que tem nitrogênio se chama amina, NH2. O radical com carbono, C-O-OH, é o radical ácido. Por isso que ele recebe o nome de aminoácido.
Galerinha, onde que está a diferença entre esses aminoácidos? Nesse radical. Daqui a pouquinho eu mostro uma imagem para você mostrando os diferentes radicais. Então, o aminoácido é a unidade formadora de proteínas. Professor, dá para escrever diferente isso que está aí? Dá. Aminoácidos é o monômero formador das proteínas. E proteína é um polímero, porque é formado por monômeros. Ok? Tudo bem até aí? Vamos dar mais um passo. Então, como eu disse, esse radical é o variável. Vamos falar dele agora. Então, existem 20 tipos diferentes de aminoácido. E aonde está essa diferença? Nesse radical. Então, vamos lá. De acordo com esses 20 tipos de aminoácidos, nós vamos ter dois grupos dele, tá? Um grupo de aminoácidos são chamados aminoácidos naturais. São 8. 8 aminoácidos são naturais. E por que eles recebem o nome de aminoácidos naturais? Porque nós, seres humanos, conseguimos produzir esses aminoácidos. O nosso metabolismo produz esses 8 aminoácidos. Então, galera, se 8 são naturais, de um total de 20 aminoácidos, quantos nós não produzimos através do nosso metabolismo? Isso. 12 aminoácidos nós não temos capacidade de produzir. Por isso, como que nós vamos conseguir obter esses aminoácidos? Através da alimentação. Por isso que aqui está escrito, os seres humanos absorvem. Absorve como? Através da alimentação, através da nutrição. E esses 12 aminoácidos que nós não conseguimos sintetizar, nós os chamamos de essenciais. Então, retomando, 8 aminoácidos nós produzimos, são os naturais, 12 nós não produzimos, são os essenciais. E esses que são os essenciais, conseguimos obter através da alimentação. Ok? Vamos continuar falando desses aminoácidos. Olhem aí, pessoal. Nós temos uma tabela mostrando os 20 tipos de aminoácidos. Vou falar aqui alguns para vocês. Ó. Histidina, arginina, lisina, isoleucina, fenilalanina, leucina, tripofosfan, alanina, metiolina, prolina, valina e assim vai. Notícia boa para você. Jamais você terá que decorar os 20 tipos de aminoácidos. Seria insano, injusto fazer isso com vocês. Ai, quais são os 20 tipos de aminoácido? Não existe isso. Sempre que for necessário você saber os tipos de aminoácido para realizar um exercício de síntese proteica, que nós vamos falar lá no futuro, não é hoje, nem amanhã, tá? Mas lá no futuro da biologia, quando formos falar de síntese proteica, eles vão te dar a tabelinha, uma tabela semelhante a essa, com esses 20 aminoácidos. Ok? Então, notícia boa, não precisa decorar. Sempre que for preciso, eles te darão a tabela desses aminoácidos, ok? Coloquei aí, só a título de ilustração, esses 20 aminoácidos. Então, seguindo. Pessoal, quantos aminoácidos você vê nessa figura? Isso, jovem aprendiz. Temos 2 aminoácidos. Um aminoácido, 2 aminoácidos. Percebam que eles não estão ligados. Para se formar uma proteína, que é a união entre aminoácidos,
será necessário ocorrer uma ligação especial chamada de ligação peptídica, que sempre será igual. Pessoal, uma ligação peptídica, eu não sei qual é o seu nível de química, mas a ligação peptídica é uma ligação covalente. Para quem já entende o que eu estou falando, ok. Para quem não entende, é como se dois elementos químicos partilhassem o mesmo elétron. Então, esse elétron estaria ligado ao carbono e ao nitrogênio, tá? Não se preocupe se você não tem esse domínio. Entenda que a ligação peptídica é uma ligação que vai unir dois aminoácidos. E como é que isso ocorre? Então, vamos passo a passo para poder entender como ocorre a ligação peptídica, que não é tão simples quanto parece. Toda ligação peptídica, pessoal, vai ligar um radical ácido de um aminoácido, um radical ácido de um aminoácido, a um radical amina de outro aminoácido. Presta atenção aqui na setinha, de novo. Toda ligação peptídica liga um radical ácido de um aminoácido a um radical amina de outro aminoácido. Para quem gosta, para quem manja de química, vai a dica. Essa reação química promove uma desidratação. O que é uma desidratação? Uma saída da molécula de água. Então, para formar água, tem que sair H2O. Olha só, eu tenho um OH aqui. Para formar água, esse radical amina tem que perder um hidrogênio dos dois que ele possui. Então, um hidrogênio do radical amina, um hidrogênio do radical ácido, mais um oxigênio, perdeu água, desidratou. Galera, se esse carbono do radical ácido perdeu o OH, quantas ligações químicas ele tem agora? Vamos contar? 1, 2, 3. Antes de perder o OH, ele tinha 4. Todo carbono quer fazer 4 ligações. Como ele perdeu o OH, está faltando uma ligação para ele. E o nitrogênio? Ele faz quantas ligações? 1 com esse carbono, 2 com um hidrogênio, 3 com outro hidrogênio. Como ele tinha 2 hidrogênios e perdeu 1, o nitrogênio, em vez de estar fazendo 3 ligações, está fazendo 2. Vamos devagar. O carbono do ácido era para fazer 4. Perdeu o OH, está fazendo 3. O nitrogênio era para fazer 3. Perdeu um hidrogênio, está fazendo 2. O que você acha que a natureza faz nesse momento? A coisa mais fácil possível. Pega, olha só, une esse carbono que queria fazer uma ligação com esse nitrogênio que quer fazer uma ligação. Tá aqui a ligação peptídica, ó. Ele ligou esse nitrogênio a esse carbono. Esse nitrogênio a esse carbono. Vamos contar agora quantas ligações químicas tem o carbono. 1, 2, 3. Fez com nitrogênio 4. Ok. O carbono está feliz com as 4 ligações dele. O nitrogênio, ele tinha 1, 2 ligações, porque ele tinha perdido um hidrogênio. Agora ele se ligou ao carbono. Fez as 3 ligações que ele gosta de ter. Tá ok pro nitrogênio. Então agora eu tenho aqui um aminoácido ligado a outro aminoácido através dessa ligação covalente, que nós damos o nome especial a ela de ligação
peptídica. Galera, se você colocar aqui outro aminoácido, vai acontecer a mesma situação. Colocar outro aminoácido, vai ocorrer a mesma situação. Eu peço para que vocês entendam profundamente essa ligação peptídica. Se ainda está um pouco nublado na cabeça de vocês, volta um pedacinho desse vídeo, pega ele do início da ligação peptídica, houve 1, 2, 3 vezes antes de dar o próximo passo, tá? Então, retomando aqui, uma ligação peptídica é a ligação entre o carbono do radical ácido e o nitrogênio do radical amina. Para isso, tem que desidratar. O radical ácido perde OH, radical amina perde um hidrogênio, formou água. Ok? Agora o carbono precisa fazer uma ligação, o nitrogênio precisa fazer uma ligação, eles fazem a ligação entre o carbono e o nitrogênio. Essa ligação é a ligação peptídica. Certo? Então, conforme isso vai acontecendo, já vou adiantando para vocês, isso acontece lá no ribossomo das células. Um dia eu voltarei a falar sobre isso, tá? Lá nos ribossomos das células, e conforme isso vai se formando, nós vamos ter a formação da proteína. Tudo bem, jovem aprendiz? Próximo passo. Classificação dos aminoácidos baseado no conceito de proteína. Então, vamos lá. Se você tiver 2 aminoácidos juntos, ele é um dipeptídeo. Então, se você olhar aqui, nós temos um aminoácido, 2 aminoácidos. Se eu perguntasse para vocês, esses 2 aminoácidos unidos aqui pela ligação peptídica formou um dipeptídeo. Mas nós podemos ter de 3 a 59 aminoácidos unidos. O nome que nós damos para isso é polipeptídeo. 60 ou mais aminoácidos unidos, nós damos o nome de proteína. Percebam que isso nada mais é que uma frescura biológica. Tá? Temos um dipeptídeo, temos um polipeptídeo, temos uma proteína. Tudo isso são aminoácidos unidos, mas é uma questão de classificação, tá? Então, 2 aminoácidos, um punhadinho de aminoácidos, um punhadão de aminoácidos. Um punhadão de aminoácidos, ou seja, 60 ou mais aminoácidos, é uma proteína. Um punhadinho de aminoácidos, de 3 a 59, é um polipeptídeo. 2 aminoácidos unidos, um dipeptídeo. Ok? Bom, vamos falar de algumas funções biológicas desses aminoácidos já unidos na sua forma proteica. Galerinha, existem aminoácidos que têm função estrutural. Ele forma a estrutura dos seres vivos. Até diria eu que a grande função das proteínas, o papel principal das proteínas é a sua função estrutural. Assim, quando eu falo carboidrato, eu penso em metabolismo energético. Quando eu falar proteína, a primeira coisa que tem que vir na cabecinha de vocês é que a proteína tem função estrutural. Não só, mas principalmente estrutural. Um exemplo de proteínas com função estrutural é o colágeno e a queratina. O colágeno vai gerar resistência e elasticidade à pele. E a queratina vai fazer com que essa proteína tenha uma resistência mecânica. Uma outra função biológica é uma função reguladora. Insulina e glucagon têm ações antagônicas, tá? Então, ambos vão regular o nível de glicose no sangue, tá? Então, se regulam o nível de glicose no sangue, tem função reguladora.
Então, existem proteínas com função de regular a quantidade de glicose no sangue. Uma outra função biológica é a função receptora. Aí vai aparecer um palavrão para vocês, aglutinogênios A e B. Na verdade, você pode falar proteína A e B. Você já ouviu falar sobre isso, eu tenho certeza absoluta. Sangue. Quais são os tipos sanguíneos que você conhece? Ah, professor, eu já ouvi falar do sangue AB, do sangue A, do sangue B e do sangue O. O que significa isso? Pessoal, o sangue é um tecido humano, tá? Um tecido animal. E no sangue, se ele é um tecido, ele é formado por um conjunto de células. As células, ela tem a membrana plasmática, ok? Que nós já estudamos lá em modelos celulares. E a gente lembra que ao abordar membranas plasmáticas, nós vimos que ela é lipoproteica. A membrana plasmática é lipoproteica. Existem pessoas que lá nas hemácias, que é sinônimo de glóbulos vermelhos, que é sinônimo de eritrócito, tudo é a mesma coisa, tá? Então lá nos glóbulos vermelhos, que é a palavra mais comum que você ouve falar, na membrana plasmática tem pessoas que produzem a proteína A e produzem a proteína B. Então, qual é o aglutinogênio que elas têm? Tem aglutinogênio A e B. Você poderia falar de uma maneira mais simples, tem proteína A e B. Qual é o tipo sanguíneo dessa pessoa? AB. Tem pessoas que só têm a proteína A, ou seja, só tem o aglutinogênio A. Então, tipo sanguíneo A. Tem pessoas que só têm o aglutinogênio B, ou seja, só tem a proteína B, tipo B. E tem pessoas que não têm nem a proteína A, nem a proteína B. Galera, olha só que interessante. Nessa época, o certo, quando descobriram essas relações, deram nome para isso, era sistema AB0. Só que naquele tempo eles não tinham computador, eles tinham máquina de escrever, né? E na máquina de escrever, galera, você tinha um número de 2 a 9. O número 1 era o L maiúsculo, que era muito semelhante ao número 1. E o número 0 era o O maiúsculo. Então, quando eles escreviam, era sistema AB, o ideal era para se chamar 0. A 0 porque era a ausência dessas proteínas. Mas, como a comunidade leiga não entendia, eles ficavam, sistema ABO. E isso pegou e veio até os dias de hoje, tá? Mas o conceito certo é AB0. Mas ninguém fala isso. Isso é uma curiosidade do passado científico, tá? Então, proteínas receptoras. Aí o aluno fala, e sangue tipo O não tem proteína, não vai causar prejuízo? Gente, tem uma infinidade de proteínas diferentes na membrana plasmática, tá? E essas proteínas receptoras A, B ou ausência não têm a função de transporte, tá? Então elas são proteínas de reconhecimento. A falta de uma delas ou das duas não causa prejuízo nenhum ao organismo. Então, uma proteína com função receptora na membrana plasmática. Vamos seguindo. Existem proteínas, pessoal, com função transportadora, a hemoglobina. Logo, momentos anteriores, você ouviu falar de alguma coisa que parecia com hemo. De hemoglobina, lembra hemácias. Hemácias são glóbulos vermelhos. Pessoal, o que é uma hemoglobina? A hemoglobina presente na hemácia é uma molécula química, uma molécula proteica, que tem a capacidade de puxar o oxigênio, atrair o gás oxigênio para pegar dos alvéolos pulmonares e transportar essa proteína, hemoglobina,
pega o oxigênio e transporta pelo sistema circulatório, distribuindo o O2 para o organismo. Ok? Então, existem proteínas como a hemoglobina com função transportadora. Existem proteínas com função reservatória, a chamada albumina. Eu acho que eu já ouvi falar isso em algum lugar, professor. A albumina, ela tem como principal função, você está vendo aí, reservar. Ela está presente na clara do ovo. É a albumina que está presente na clara do ovo, que tem função de reservar substância para o desenvolvimento do embrião dentro do ovo. É uma reserva proteica para o desenvolvimento embrionário de aves e répteis, porque aves e répteis têm ovos, chamados ovos megalécitos, que é lécito é substância de reserva, rico em albumina. Então, proteína com função reservatória. Um exemplo, albumina. Pessoal, tem também proteínas com função defensora. Proteínas com função defensora são chamadas de imunoglobulinas. Normalmente, de maneira mais popular, nós chamamos isso de anticorpos. Anticorpos são imunoglobulinas, tá? O que os anticorpos são? São proteínas produzidas especificamente para derrotar um antígeno. Na aula da semana que vem, eu vou explicar como é que funciona a produção de vacina e soro, ou seja, baseado na presença ou ausência de imunoglobulinas no nosso corpo. A aula da semana que vem, nós vamos falar da nossa linha de defesa, a produção de anticorpos, que são proteínas, ok? Bom, galera, visto as diferentes funções, nós vamos agora para a parte final dessa primeira parte, que é a estrutura proteica. Galerinha, uma estrutura proteica, se você lembra, olha aqui, ó, lisina, lisina, glicina, glicina, leucina, valina, alanina, histidina. Essas palavras soam familiar, parece que são os aminoácidos. Sim, são eles. Olha aqui os aminoácidos. Eles estão numa sequência. Então, o que é esse vermelhinho aqui está representando? A união entre os aminoácidos. Esse vermelhinho são as ligações peptídicas. Se um dia você for um profundo estudioso de proteína e quiser descobrir a sequência, apenas a sequência dos aminoácidos de uma proteína, você vai abordar a estrutura primária. Então, o que é uma estrutura proteica primária, galera? É a sequência linear de aminoácidos. Só que, na natureza, no mundo natural, ele não é uma reta, ele não é uma sequência linear. De acordo com a composição, aqueles radicais, de acordo com os tipos diferentes de aminoácidos, galera, ele começa a formar uma espiral. Olha lá a espiral. Isso daqui é a espiral, ó. Então, na verdade, essa estrutura primária, ela começa a se enrolar. Se você precisar estudar essa espiral, a forma dessa espiral, você não está estudando a estrutura primária. Quando você aborda o conhecimento do espiral proteico, nós estamos falando da estrutura secundária. Então, a estrutura secundária é a sequência em espiral de uma proteína. Muito bem. Só que esse espiral, tenta imaginar o espiral do seu caderno, você pega ele e começa a dobrar. Então, você dobra o espiral em várias partes. Quando você dobra esse espiral em várias partes, você vai ter uma estrutura que tem uma altura,
uma largura e um comprimento. Quantas dimensões eu falei para vocês? Altura, largura e comprimento. 3 dimensões. Tira a palavra dimensões, sobra 3D. Então, quando nos interessar a estrutura 3D, a sequência 3D de uma proteína, nós estamos abordando a estrutura terciária. A estrutura terciária é o estudo da forma das 3 dimensões de uma proteína: a largura, o comprimento e a espessura. Aí, pessoal, essa proteína 3D, essa estrutura terciária, pode se juntar a outras estruturas terciárias. Olha aqui, ó. Estrutura terciária 1, estrutura terciária 2, estrutura terciária 3, estrutura terciária 4. Tá? Quando elas se juntaram, formou a estrutura quaternária. Agora, pelo amor de Deus, não confunda. Não é a quaternária porque tem 4 terciárias junto. Se tivesse só 2 estruturas terciárias juntos, seria ainda a estrutura quaternária de uma proteína. Então, deixar muito claro para vocês o que é uma estrutura quaternária. É a junção, não interessa de quantas estruturas terciárias. É a junção e não interessa quantas estruturas terciárias. Com isso, galera, a gente encerra a primeira parte de estruturas proteicas, tá? E aí, a parte 2, nós vamos falar das ações enzimáticas e a parte 3, nós vamos falar da produção de anticorpos, sistema imunológico, vacina e soro. Para você que achou que conseguiu compreender, beleza, pessoal. Se não conseguiu ver, reveja essa aula novamente para podermos depois compreender, principalmente quando falarmos de estrutura terciária, vinculado com a segunda parte, que são as ações enzimáticas. Do mais, desejo um forte abraço a vocês. Fiquem sempre atentos, porque mais aulas teremos, tá? Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, assine o sininho para que você possa sempre estar recebendo as nossas aulas novas. Um forte abraço, tchau, fui!